Olá, bem-vindos a mais um dia do nosso plano de leitura. Hoje, no dia 48, a gente vai conectar três passagens que, olha, parecem distantes, mas juntas elas contam uma história incrível sobre jornada. De Êxodo até Hebreus, vamos descobrir o que significa caminhar, confiar e, claro, perseverar. E para começar, vale a pena a gente se fazer essa pergunta. Porque a verdade é que todo mundo está em algum tipo de jornada, né? Pode ser física, pode ser moral, espiritual. E os textos de hoje, eles funcionam quase como um mapa, um guia fascinante para a gente navegar por elas. Então, vamos lá. Nossa primeira parada é bem literal, bem física. A jornada do povo de Israel pelo deserto, lá em Êxodo. Uma história assim de sobrevivência, de muita queixa, mas também de uma provisão divina impressionante. Percebe que existe um padrão que se repete o tempo todo aqui? Primeiro surge uma necessidade básica, fome e sede. A reação do povo não é confiança, é murmuração, é reclamação, sabe? Questionando Moisés, questionando o próprio Deus. E aí, a cada vez, a resposta de Deus é uma provisão milagrosa. Pão que cai do céu, água que sai da rocha, e junto com o milagre vem sempre uma instrução, uma lição sobre depender dele. E essa provisão, o maná, é um símbolo muito poderoso. O próprio nome, lá em Êxodo 16, quer dizer o que é isso. Era um mistério que aparecia todo dia. Eles não podiam estocar, a não ser para o sábado, e isso forçava o povo a confiar que na manhã seguinte a provisão estaria lá de novo. Era, na prática, um exercício diário de fé, de obediência, um lembrete constante de quem realmente sustentava aquela jornada. Bom, agora a gente sai um pouco da jornada externa lá no deserto e mergulha numa jornada mais interna, moral. Provérbios 7 vem com um alerta, sabe? Sobre aqueles desvios perigosos que podem tirar a gente do caminho certo. E o texto usa uma imagem muito forte para ilustrar a tentação. O que Provérbios faz é nos colocar numa encruzilhada. De um lado está o caminho da sedução, super atraente, cheio de palavras suaves, promessas de prazer imediato, mas o texto é direto, o destino final desse caminho é a morte. Do outro lado tem o caminho da sabedoria. Esse exige atenção, autocontrole, discernimento. Pode não ser o caminho mais fácil, mas é o único que de fato protege e que leva à vida. E olha, o aviso não podia ser mais claro, né? O ponto central aqui é a guarda do coração. A batalha contra esses desvios, ela começa dentro da gente. A sabedoria nos chama para sermos vigilantes, para não deixar o coração ser atraído por essas veredas que parecem tão prazerosas, mas que no fundo são verdadeiras armadilhas. E agora, a gente vai para a nossa terceira jornada, que eleva essa metáfora toda para um outro nível, o nível espiritual. O livro de Hebreus descreve a vida de fé não como um passeio no parque, mas como uma maratona, uma corrida que exige resistência e principalmente foco. E qual é o segredo para correr essa maratona? É o foco. A instrução é muito clara. A gente não corre olhando para os lados, nem para as dificuldades, nem para os nossos próprios pés. A gente corre com os olhos fixos em Jesus. Ele é descrito como o autor e o consumador da nossa fé. Ou seja, ele não só começou a corrida, como a completou perfeitamente. Ele é o nosso maior exemplo e a nossa força. Mas e as dificuldades que aparecem no meio da corrida? Hebreus 12 dá um novo nome para elas. O que a gente costuma chamar de sofrimento, o texto chama de disciplina. E essa disciplina, veja bem, não é um castigo de um juiz bravo, mas é o treinamento de um pai que ama. É um sinal de que somos filhos. E sim, no momento, dói. Nenhuma disciplina é gostosa. Mas o propósito por trás dela é muito nobre, produzir em nós um fruto de justiça e de paz. Para mostrar o quão diferente é a nossa jornada hoje, Hebreus faz um contraste simplesmente espetacular. Pensa no Monte Sinai, onde a lei foi entregue. Um lugar de medo, de fogo, de escuridão, onde ninguém podia chegar perto. Isso representa a antiga aliança, baseada na lei. Mas a nossa jornada hoje nos leva a um outro monte, o Sião Celestial. Um lugar de alegria, de acesso livre a Deus, de comunhão. Esse é o coração da nova aliança, que é baseada na graça e que a gente acessa por meio de Jesus. E isso tudo nos leva finalmente ao nosso destino. Depois de atravessar desertos, evitar os desvios e correr com perseverança, para onde afinal a gente está indo? Então, amarrando tudo isso, o ponto central é este. As três leituras se conectam para dar uma visão completa. Sim, a nossa jornada vai ter momentos de deserto, de necessidade, até de reclamação. Vão existir tentações e desvios perigosos no caminho.
Mas a nossa esperança não está na perfeição da nossa caminhada. Ela está na certeza do nosso destino. Um reino que, como diz Hebreus 12, não pode ser abalado. A gente espera que essa análise tenha ajudado a conectar as escrituras de um jeito novo. Se você gostou, não esquece de curtir e seguir o canal Pneuma BR para não perder os próximos dias do nosso plano de leitura. Isso nos ajuda demais a continuar produzindo esse material. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Olhando para a própria jornada, para a corrida que está sendo travada, para os desertos e tentações que aparecem, qual área da vida hoje precisa ser ancorada nessa verdade de que o nosso destino final é um reino firme, seguro e completamente inabalável? Fica aí a reflexão. Até a próxima!